O nosso entrevistado de hoje está ali tomando um cafezinho e matando a saudade desse lugar. Você vai saber por quê, conhecendo um pouco mais sobre a história dele. Não saia daí, o nosso programa já está no ar. Bom, hoje então o programa é com o professor Mauri Herth. Professor acho que é melhor, né? É o nome mais comum, acho que as pessoas me chamam como professora. É o que o professor mais gosta? É um dos nomes que eu mais gosto porque é a profissão que eu escolhi para a minha vida e é a profissão que eu tento dar o máximo para ser um bom professor, e hoje como gestor da educação que eu procuro me dedicar muito para que outros professores possam desempenhar muito bem o seu papel docente hoje. Bom, essa função de professor, ela te trouxe até aqui também, nesse outro papel que a gente hoje conhece, que é o de reitor, como tu disseste, né? Gestor da área de educação. E isso traz uma grande responsabilidade também, né? Mas essa história, ela começou lá atrás e a gente vai contar um pouquinho dessa história para o público, para que se inspire também. Bom, a gente veio aqui para o Lar da Menina, né? E por que a gente veio para cá, professor? Conta um pouquinho dessa história. Eu comecei a minha carreira como professor em 1988, ou seja, estou completando quase 30 anos como professor. E naquele ano, em 1988, eu trabalhei em 2 lugares. Eu trabalhei na Escola Básica Arnuíbe, aqui no bairro Revoredo, em Tubarão, e trabalhei aqui no Lar da Menina, em 1988. Na época, a lei dos estágios ela permitia que você tivesse atuação numa área não obrigatoriamente vinculada àquela graduação que você fazia. E eu fazia filosofia, mas aqui no Lar da Menina eu fui professor de educação física. De educação física? Educação física. Bom, a gente andou aqui pelos corredores, conhecer um pouquinho, reencontraste antigos amigos, né? Pessoas que trabalharam contigo, e foi até divertido porque a gente conhece um outro lado do reitor, sempre brincando e descontraindo, brincando com as crianças, né? Por onde passa, sempre foi uma característica tua, assim? Eu acho que eu fui me aperfeiçoando no decorrer da minha vida, porque quando eu era mais novo, digamos, quando eu era criança, eu era uma criança extremamente tímida. Eu lembro que um dia chegou um tio e uma tia na casa dos meus pais e eu fiquei com tanta vergonha que eu me escondi deles. Isso que eram tio e tia, né? Imagina, então, se eu chegasse naquela época numa situação diferente... Imagina se não fosse da família. Se não fosse da família. Então eu acho que essa questão de trabalhar a introspecção, de trabalhar a timidez, de eu conseguir conversar com mais facilidade, digamos, né, com públicos tão diferenciados hoje, é uma característica que eu fui desenvolvendo na minha trajetória. E aí eu tenho que ser coerente de dizer que boa parte desse desenvolvimento se deve ao trabalho, ao tempo que eu convivi no seminário e ao tempo que eu trabalhei com os grupos de jovens e depois, evidentemente, sendo professor, né? Eu comecei a dar aula com 18 anos, né? Então, como a profissão docente, isso é uma idade relativamente nova, né? Mas eu diria que essas experiências de seminário, de pastoral, de grupo de jovens e de professor contribuíram com esse desenvolvimento. Com esse desenvolvimento. Então, mas eu era
extremamente tímido. Hoje eu já consigo conversar, brincar. Consegue, sim. Já é uma outra situação, né? E antes disso, tem a tua história no seminário. Tu chegasse a estudar ou te preparar para o sacerdócio, é isso? Exato. Como é que era? Isso era comum também para os meninos da época, né? Vinham do interior. Como é que era essa experiência? Era muito comum, assim, dois fenômenos. O primeiro fenômeno, naquela cultura mais rural, que também muito religiosa, dificilmente algum menino não se fazia essa pergunta, se gostaria de ir para o seminário ou não. Acredito que isso, naquela época, era uma coisa muito normal, muito natural, todos os meninos se perguntarem. Da mesma forma, as meninas também se perguntavam sobre uma vida religiosa. Então isso era uma razão, que eu diria que era cultural, e uma outra razão era a perspectiva de estudar. O seminário era uma forma das pessoas do interior estudarem. A outra forma era algum amigo, uma família amiga, ou que aceitasse morar na casa, ou que a sua família que acolhesse aquele jovem, ou que pagasse pensão. E no caso das meninas, isso aconteceu com minhas 3 irmãs, elas trabalhavam de doméstica durante o dia numa cidade maior. E à noite elas estudavam. Então ir para o seminário era também uma forma de você estudar naquela época, né? Mas eu fui para o seminário não por causa dessa segunda forma. Eu fui para o seminário de fato na perspectiva de abraçar a vida sacerdotal. Então essa foi a minha razão para isso, né? Isso te levou para estudar teologia, é isso? Isso me levou primeiro a vir estudar em Tubarão, sair de São Martinho, vir estudar em Tubarão, aqui no Seminário Nossa Senhora de Fátima, no bairro São João. E aí, como seminarista, eu estudei no Colégio Deon, em 1985, e depois, em 86, 87, no Colégio Galote. Em seguida, a Faculdade de Filosofia, e posteriormente, após a conclusão do curso de filosofia, eu fui estudar teologia em Florianópolis. E aí em Florianópolis eu comecei a dar aula na Unisul e assim fiz o caminho inverso. Fui de Tubarão para Florianópolis, de Florianópolis agora, voltei para Tubarão. Bom, a gente vai interromper um pouquinho esse bate-papo, mas vai conhecer um pouquinho mais da história do reitor, do professor Mauri Herth, no próximo bloco. A gente volta já. Uma joia emociona. Ela é capaz de transmitir sentimentos e de realçar a beleza. Ela sempre é única, como os momentos que vivemos. E assim, é sempre especial. Por isso, nossa história na cidade se constrói há 35 anos, emocionando e fazendo parte da sua história. Alcidino, a marca da emoção. Você já se imaginou na França, numa daquelas casas históricas, cheias de charme, aproveitando de uma gastronomia diferenciada, com pratos de brilhar os olhos? Aromas que aguçam o apetite e lhe convidam a ficar horas com seus amigos e a pessoa amada? Então, pare de imaginar e venha para o Le Tabou. La gastronomie, c'est notre inspiration. Começamos então o segundo bloco do programa de hoje falando com o professor Mauri Herth, que é reitor da nossa universidade, da Unisul, que tanto influencia a nossa comunidade, o seu papel é muito importante, né? Eu perguntava nos bastidores como o professor se sente, né, depois de percorrer, a gente falou um pouquinho dessa história, vamos falar um pouco mais. Mas como que o professor se sente, assim, sendo reitor hoje? Olha, o que é
é uma honra assim indescritível. Não que eu tenha planejado ser reitor da Unisul, não é pelo fato de ser o reitor, mas é pelo fato de, como reitor, você poder fazer a diferença na vida de pessoas. Acho que é isso que me move, é isso que me entusiasma. O professor Salésio, o ex-reitor e o atual presidente da Fundação, na primeira vez que ele entrou na sala do reitor, desta gestão, eu como reitor, ele disse assim: Mauri, você vai sentir o peso, a importância que essa função tem na vida da comunidade, na vida da nossa região. E de fato essa é a missão mais nobre, né? Não teria sentido nenhum uma universidade que ficasse enclausurada nas salas de aula, né? Uma universidade, ela só faz sentido se incidir na vida concreta de pessoas, seja pelo acesso à educação, porque a educação ela transforma, seja pela inclusão social, ou pelo desenvolvimento que ela pode proporcionar para a região. E como desenvolvimento, a Unisul, ela em muitas ocasiões, ela vai ser a líder em muitos aspectos. A Unisul será a líder da região e em outros momentos, em outros aspectos, ela será copartícipe. Mas uma coisa, a região pode ter a certeza absoluta. A Unisul, ela estará sempre mais inserida na vida das pessoas. A gente falava no primeiro bloco sobre um pouco dessa trajetória que o professor caminhou até aqui, ou principalmente no seu início, né, nas dificuldades de romper até a timidez, descobrir a sua vocação, seu propósito e romper esses desafios, né, a começar por sair do interior, né? Filho de uma família de 8 irmãos, é isso? Isso, 8 irmãos. E romper esses desafios passo a passo. Hoje tem desculpa, professor, para não estudar? Olha, eu trabalhei neste local aqui, no Lar da Menina, e uma das razões foi exatamente essa. Era muito pesado para mim eu ir para a casa dos meus pais, no interior de São Martinho, que viviam basicamente da agricultura, da roça. Eles colherem uma safra inteira de fumo, ou de feijão, ou de mandioca, ou de melancia, ou de milho. Eles venderem aquela safra toda em que eles, os meus pais e os meus irmãos tinham trabalhado por 2, 3 ou 4 meses e chegar ao final da safra, todo o dinheiro que havia sobrado iria para pagar os meus estudos. Então isso era, ao mesmo tempo em que era emocionante, ao mesmo tempo que isso consternava você, mas ao mesmo tempo era também um desafio para que eu pudesse contribuir mais com os meus estudos. E aí naquela época, em 1988, eu já trabalhava na Escola Básica Arno-Ib. Então eu vim aqui no Lar da Menina para trabalhar aqui como estagiário. E além disso, eu ainda ganhei uma máquina de datilografia naquela época. E eu datilografava trabalhos, projetos, e para que eu, integrando essas diversas fontes de renda, para que eu conseguisse chegar no final daquele ano e eu mesmo pudesse pagar os meus estudos. E assim aí foi durante os outros anos da faculdade. Então hoje, é claro que existem muitas dificuldades, mas existem também algumas facilidades a mais.
Naquela época nós não tínhamos ProUni, nós não tínhamos artigo 170, a universidade não tinha tantos recursos para ter programas próprios como tem hoje. E outras formas de bolsas de pesquisa, de monitoria, de extensão. Então assim, era mais difícil. Hoje nós não podemos dizer que todos indistintamente têm a condição objetiva de estarem na universidade, mas com certeza nós temos muito mais oportunidades do que nós tínhamos naquela época. A gente vai interromper novamente o programa, mas voltamos no terceiro bloco para saber quais são os objetos que o professor Mauri Herth, nosso reitor, elencou e por quê. A gente volta já. Estilo combina com identidade. Com ser você mesmo. Isso combina com moda. Encontre o seu estilo. Sinta-se bem. De Fórum. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. No terceiro bloco, então, do programa de hoje, a gente continua falando das origens, um pouco da história do professor Mauri. E conhecer a tua história é inspiradora, professor, porque venceu tantos desafios, né? E hoje é reitor da nossa universidade, da Unisul. Falando um pouquinho dos teus pais, antes da gente falar dos objetos, eu queria falar um pouquinho dos teus pais. Seus pais ainda moram no interior de São Martinho, é isso? Isso, é. Costumas ir sempre visitá-los ou reviver suas origens, assim, é bom? Tu gosta de fazer isso? Amo fazer isso. Aniversário do pai, aniversário da mãe, Páscoa, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, são 6 momentos sagrados em que todos... É regra. Todos já sabemos que estaremos lá. A família se reencontra. Todos os filhos. Além dessas 6 ocasiões obrigatórias, nós temos outras ocasiões em que a gente se encontra lá, em Rio São João, no interior de São Martinho, um lugar que eu adoro, que eu amo, que eu aprendi a ser gente, que eu nasci para o mundo. Então é um lugar, e muito mais que o lugar, mas onde vivem as pessoas que eu amo demais. E é sempre bom voltar às origens, né? Isso é simplicidade também, né? Da vida. Tem um poeta que diz, acho que é Mayakovsky, ninguém tem asas se não tiver raízes, né? Então, se a gente quiser voar por alguns lugares, alguns projetos, alguns sonhos, a gente tem que fincar as raízes, né? E as minhas raízes com certeza estão lá em Rio São João. Legal, bacana. A gente vai falar dos objetos agora. A gente sempre pede para o entrevistado trazer alguns objetos. Quais foram os objetos que... Tem um aqui que é demais, que a gente vai deixar por último. Mas vamos começar então pelo primeiro, professor. Você pediu 3, eu trouxe mais, ótimo, mais de 3, tá? Eu vou começar, melhor ainda. Eu vou começar por uma coisa que eu adoro. Fotos. E antigamente eu levava sempre uma foto da minha família na carteira. Hoje eu levo... Leva no celular. Hoje eu levo no celular. Smartphone. Então toda semana ou todo dia eu olho a foto do meu filho, olho a foto da minha namorada, olho a foto dos meus pais, porque isso me inspira muito. E particularmente do meu filho,
procuro achar as semelhanças, achar se tem alguma coisa minha nele ou dele em mim. Enfim, é um símbolo dos mais ricos, dos mais importantes que eu exercito a cada dia. Às vezes, carrega sempre contigo. Às vezes eu tiro a foto do meu filho no domingo para poder olhar para ele na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Que idade tem teu filho? Tem 15 anos, o Arthur Henrique. Então esse é o primeiro símbolo, a foto. O segundo símbolo, a minha vida é muito rica no sentido da fé, né? E eu fui educado para ter fé. E essa educação, ela foi muito além da educação, né? Hoje eu tenho fé porque isso é uma convicção, faz parte da minha vida. Então não precisa mais o pai e a mãe dizer que eu tenho que ir na missa, que eu tenho que ir no culto, que eu tenho que rezar. Hoje isso faz parte de mim. E aqui tem a imagem de Nossa Senhora de Fátima. É um lugar que eu visitei em Portugal, onde eu me emocionei muito, e é o nome do seminário onde eu estudei, aqui em Tubarão, Seminário Nossa Senhora de Fátima. Então é uma santa que me inspira muito e que eu sempre tenho comigo. Um outro símbolo é uma coruja. Eu tenho uma coleção de corujas em casa, tenho mais de 100 corujas. Um bom presente para te dar, então, professor, é uma corujinha, né? Diferente. É um bom presente. Mas por que a coruja, né? Todo mundo fala que ela é símbolo da sabedoria, da inteligência, é o símbolo da filosofia, mas para mim ela é mais do que isso. Por que a coruja inspira sabedoria? Porque ela consegue virar o pescoço para todos os lados. Ela praticamente consegue fazer... Visão do todo. Ela praticamente consegue fazer 360 graus. E isso é uma qualidade de um gestor. Um gestor nunca deve tomar a decisão de maneira abrupta, sem analisar os diversos ângulos da decisão, inclusive a sua origem e seus impactos. Então, procuro sempre, embora de maneira célere, um gestor também não pode ficar eternamente postergando, né? Então, de maneira célere, mas nós temos que ter uma visão mais abrangente das coisas para decidirmos. Então, a coruja ela é um exemplo, ela é um objeto. Outros objetos que eu gosto muito, eu trouxe aqui 3, né? Não poderia faltar, né? 3, mas são alguns dos livros que eu escrevi. Ah, sim. Sobre filosofia, outros sobre ética, sobre a história das religiões. Mas por que o livro? Não é o fato de ter escrito um livro, mas é uma forma de você estar onde você não está. Uhum. Esses livros aqui eles são adotados por escolas do Brasil inteiro. Tem escolas que o ensino médio inteiro adota, no Pará, Cuiabá, Fortaleza, Florianópolis, Blumenau, Rio Grande do Sul. Então é a forma de você estar lá sem estar lá. Então a sua estender ideia, essa atuação, né? As suas ideias, as suas convicções, as suas práticas estão lá e você está sendo um instrumento de conhecimento, um instrumento de transformação nesses lugares todos. Então o livro é muito importante para a minha vida, eu idolatro livros no bom sentido, adoro livros. Tem isso como uma referência. Tenho isso como uma referência. Né? Agora a gente não pode acabar o programa sem mostrar o último objeto deste elenco, que é muito curioso, muito interessante. É um par de sapatos, é isso? Esse aqui é um par de sapatos e certamente muitos daqueles e daquelas que estão nos assistindo não vão conhecer esse aqui. Eu também não cheguei a utilizar este par de sapato, mas eu vi a sua mãe utilizou? E presenciei a minha avó, sua avó. Minha avó utilizar. Ela colocava palha de milho
nesses sapatos e ela saía para andar pelo quintal. Eu vi ela trabalhando com um par de sapatos assim. Esse par aqui eu mandei fazer. Uma réplica do que ela usava. É uma réplica do que ela utilizava. Guardar essa... Mas por que isso, né? Acho que é uma forma de valorizar as coisas simples, a simplicidade, a humildade. Eu sempre digo que existem várias atitudes, vários valores, várias coisas que nos abrem portas. Mas tem uma coisa que abre todas as portas. E a isso eu chamo de humildade. Então, esses sapatos, eles são o símbolo da humildade, da simplicidade, mas são também o símbolo do trabalho, do esforço, são o símbolo da família, são o símbolo do amor, são o símbolo da conquista. Nada mais tem valor do que aquilo que nós conquistamos. A doação sempre é importante para nós, o doar, o receber gratuitamente, mas aquilo que nós conquistamos tem um valor muito forte. E tudo o que nós somos hoje, tudo que nossa família é, tudo que o que a Unisul é, tudo que o Lar da Menina é, tudo que você é o que é, boa parte se deve ao nosso esforço, ao nosso suor, à nossa conquista. E esses sapatos aqui, eles representam exatamente isso. Professor, a conversa, acho que a gente vai continuar aqui, né? É um privilégio estar conversando contigo, uma aula, né? Isso não é uma entrevista, é uma aula, porque a gente aprende com certeza. E queria te agradecer pela tua disponibilidade. A gente sabe também de como é a corrida aqui. Campus Florianópolis, Campus Araranguá, Campus Tubarão. E queríamos te agradecer por compartilhar um pouco da tua origem, um pouco da tua história com o público e inspirar também o público. Queria te agradecer. Eu que agradeço, né? É o que a gente educa de muitas formas, né? A gente educa com nossas práticas, com as nossas convicções, com os nossos conhecimentos, mas nós educamos também com nossas mensagens, né? E o seu programa, ele tem exatamente essa proposta, né? É com simplicidade que nós educamos e que nós transformamos vidas. Há 2 anos, eu fui no congresso em São Paulo com os maiores palestrantes executivos do mundo. Mas a palavra que eu mais escutei foi simplicidade. Então nós temos muitas coisas já definidas para um outro mundo, para um mundo diferente desse que a gente vive. Mas algumas características já estão certas. E uma delas é que nós teremos um mundo melhor se nós tivermos um mundo mais simples. Vamos simplificar então, vamos simplificar? Fica aí a proposta para você também. Agradecemos a sua audiência e convidamos para que você continue nos acompanhando nas redes sociais e no próximo programa com mais histórias boas para contar. Até lá!